Bem-vindo ao culto da Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista. Dentro de alguns instantes, estaremos iniciando o nosso culto. Certifique-se que todos estejam em seus lugares. Assim, não haverá distrações. De preferência, desligue seu celular e procure ter em mãos uma Bíblia. Dentro de 1 minuto, o culto iniciará. Use esses instantes para orar ao Senhor. Bem-vindo ao culto da Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista. Nós estamos muito contentes de ter você aqui participando conosco. Nós dizemos para você que você é a segunda pessoa mais importante nessa noite, porque a primeira pessoa é o nosso Deus. Se esforce nessa noite para prestar um culto digno de quem Ele é. Nós queremos que você cultue conosco. Coloque o seu coração e a sua devoção. Deus certamente está conosco nessa noite. Vamos louvá-lo. Vamos participar desse culto. Dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Tu
dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é e não há outro, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas, porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vamos cantar, vamos louvar. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo.
ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Ele é excelso, supremo e digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Vamos ao Senhor. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Seu nome é santo. Seu nome é santo. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Vamos ao Senhor. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Seu nome é santo, santo, santo. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Seu nome é santo. Boa noite, irmãos. Hoje vamos ler o texto de Ezequiel 31 e eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Em 21 de junho, no 11º ano do exílio do rei Joaquim, recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, transmita esta mensagem ao faraó, rei do Egito, e a todas as suas multidões. Quem é comparável a você em grandeza? Veja a poderosa Síria, que antes era como um cedro do Líbano, com lindos ramos que davam muita sombra e cujo topo alcançava as nuvens. Fontes profundas o regavam e o faziam crescer e ficar viçoso. A água corria à sua volta como um rio e fluía para todas as árvores do campo. Elevou-se acima de todas as outras árvores que haviam ao seu redor. Cresceu e deu ramos longos e espessos, pela fartura de água em suas raízes. As aves se aninhavam em seus ramos e os animais selvagens davam crias à sua sombra. Todas as grandes nações do mundo viviam sob seus galhos. Era forte e belo, com ramos amplos que se espalhavam, pois suas raízes eram profundas e chegavam às fontes de água. Nenhum outro cedro no jardim de Deus se comparava a ele. Nenhum cipreste tinha ramos como os dele, e nenhum plátano tinha galhos semelhantes. Nenhuma árvore no jardim de Deus era tão bela quanto ele. Fiz esse cedro tão lindo e lhe dei folhagem tão magnífica que ele era motivo de inveja de todas as árvores do Éden, o jardim de Deus. Portanto, assim diz o Senhor soberano: porque o Egito se tornou orgulhoso e arrogante e se elevou tanto acima dos outros, e seu topo chegou até as nuvens, eu o entregarei a uma nação poderosa que lhe dá o que merece por sua maldade. Sim, eu já o rejeitei. Um exército estrangeiro, o terror das nações, o derrubou e o deixou caído no chão.
Seus ramos estão espalhados entre os montes e os vales da terra, e todos os que viviam à sua sombra foram embora e o deixaram ali jogado. As aves pousam em seu tronco caído, e os animais selvagens descansam entre os ramos. Que nenhuma árvore de outra nação exulte com orgulho de sua prosperidade, ainda que seja mais alta que as nuvens e muito bem regada, pois todas estão condenadas a morrer, a descer às profundezas da terra. Cairão na cova com todo o resto do mundo. Assim diz o Senhor soberano. Quando a Assíria desceu à sepultura, fiz as fontes profundas ficarem de luto. Detive o curso de seus rios e sequei suas muitas águas. Vesti o Líbano de preto e fiz as árvores do campo murcharem. Fiz as nações tremerem de medo ao som de sua queda, pois o enviei para a sepultura junto com os outros que descem a cova. E todas as outras árvores do Éden, as mais belas e excelentes do Líbano, aquelas cujas raízes descem até as águas profundas, se consolaram nas profundezas da terra. Seus aliados também foram todos destruídos e morreram. Todas as nações que tinham vivido à sua sombra desceram à sepultura. Ó Egito, a qual dessas árvores do Éden você comparará sua força e sua glória? Você também será lançado nas profundezas, junto com todas essas nações. Ficará caído no meio dos rejeitados que morreram à espada. Esse será o destino do faraó e de todas as suas multidões. Eu, Senhor soberano, falei. Oremos. Senhor, somos-te agradecidos, pois sua força se faz perfeita através de nossas fraquezas. Quando somos fracos, tu és forte. E o Senhor é capaz de realizar coisas maiores e mais abundantes do que poderíamos jamais pedir ou buscar. Tu és El Shaddai, nosso provedor, digno de toda confiança, tão grandioso e tão fiel.
és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, conversão sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Lance sobre ele todo o cuidado, pois ele tem cuidado de vós. Isto é mais do que uma promessa, é um mandamento. Descanse, filho de Deus. Você já colocou seus fardos aos pés dele. Seu pedido está em suas mãos e sua fé em sua palavra. Boa noite, irmãos. Esperando que a graça e a paz do Senhor estejam com todos, vamos continuar cultuando o nosso Deus em oração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, reconhecendo que o Senhor é o único Deus digno de toda honra, toda glória e todo louvor, ó Pai. Nesse momento, Senhor, que nós reconhecemos a tua grandeza, também reconhecemos a nossa pequenez, a nossa insignificância, e te rogamos que o Senhor nos perdoe
e nos ajude, Senhor, a ter um coração, uma mente limpa para podermos chegar até a Ti, ó Pai. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, na nossa igreja, e Te rogar que o Senhor continue abençoando e ajudando-nos, Senhor, a superar todas as crises, todos os momentos que nós temos vivendo atualmente, Pai. Nós sabemos que temos passado por dias difíceis, por dias indecisos, com muitas informações e orientações contraditórias, mas nós agradecemos porque nós sabemos que nós conhecemos e dependemos de um Deus que nos dá toda a proteção e segurança. E nós te agradecemos por isso, Senhor, porque no meio a tanta confusão, o Senhor tem sido presente, tem dirigido o teu povo e tem encaminhado o teu povo, a tua igreja. Te agradecemos que não apareceu nenhum mal em nosso meio e te rogamos que o Senhor continue nos abençoando e nos livrando, Senhor, desta epidemia que tem ocorrido em nosso país, ó Pai. Nós queremos colocar no teu altar, Senhor, a cada membro, a cada família da tua igreja e te rogar que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue presente nos lares, Senhor, dando sabedoria, dando paz, Senhor, levando a tranquilidade necessária nos lares que estão precisando da tua tranquilidade, dando também, Senhor, a provisão nos lares que estão necessitados e levando, Senhor, a cura e o teu bálsamo nos teus filhos que se encontram enfermos nesse momento, Senhor. Nós, embora estaríamos aqui reunidos na tua igreja, tu sabes porque nós estamos longe um do outro, mas nós estamos unidos em mente, em coração e oração, nos dirigindo a Ti nesse momento, Pai. Por isso nós Te rogamos que o Senhor aceite a nossa petição, aceite a nossa oração. Te agradecemos também que, na Tua infinita misericórdia, o Senhor mesmo proporcionou um meio de podermos irmos direto ao Teu altar. Te rogamos, Senhor, pela liderança da nossa igreja, que o Senhor esteja capacitando e dando sabedoria a cada um deles, ó Pai. Que eles possam continuar cada dia mais firme e cada dia crescendo mais na Tua presença para a Tua própria honra e glória. Queremos também, Senhor, te rogar pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, ó Pai, que o Senhor visite a cada um deles, que o Senhor também esteja capacitando, segurando pela sua onipotente mão, Senhor, que nenhum mal possa lhes acontecer, ó Pai. Nós te rogamos também, Senhor, pela liderança do nosso país. Tu sabes tudo o que está ocorrendo, mas nós te rogamos que o Senhor usa-os como um instrumento nas Tuas mãos para que eles possam também cumprir a Tua vontade, segundo o propósito que o Senhor tem para a nossa nação, como povo e para a Tua igreja também, Pai. Nós te rogamos, Senhor, misericórdia, e te rogamos que o Senhor esteja capacitando a cada um dos nossos dirigentes, que eles possam agir, Senhor, segundo a Tua vontade, e que tudo o que eles venham fazer, Senhor, de uma maneira ou de outra, seja somente para concorrer para a honra e glória do Teu nome. Enquanto isso, Senhor, nos dê também a sabedoria de estarmos agindo com prudência e sermos também, Senhor, obedientes, principalmente a Ti, ó Pai. Que haja paz em nosso meio, que haja união, Senhor, e que nós possamos estar caminhando junto na Tua dependência e na Tua vontade, ó Pai. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Os cultos presenciais pararam, mas temos compromissos a honrar. Se você é crente, ajude a sustentar essa igreja. Use os dados abaixo para transferências eletrônicas e depósitos. Igreja Batista Redenção, Banco Itaú.
agência 0680, conta corrente 21857, dígito 5, Banco Itaú, agência 0680, conta corrente 21857, dígito 5. Qual o seu padrão cristão? Você ajuda ou só desfruta? Boa noite, irmãos. Uma grande alegria poder mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com vocês. Nessa noite nós já cantamos, já oramos, já apresentamos diante de Deus as nossas petições. Agora nós queremos meditar um pouco a respeito da palavra de Deus. Queria convidar você nesse instante, antes de fazermos isso, a baixar sua cabeça por um instante, fechar os seus olhos. Vamos pedir para que Deus nos dê a compreensão do texto bíblico. Vamos orar. Pai, nós vamos agora abrir a sua palavra, sua santa escritura, buscando nela compreensão, alimento e direção para as nossas vidas. Por isso a minha súplica é que nessa noite o seu Espírito seja sobre nós um grande mestre, um professor bondoso, que olhe para nós como crianças, ainda no conhecimento da Escritura, na profundidade dela. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a crescer um pouco mais na compreensão da sua santa palavra. Ilumina a nossa compreensão, abre os nossos olhos. Essa é a minha súplica e a dos meus irmãos. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Nós hoje vamos estudar do versículo 10 até o verso 13. Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 até o verso 13. Algumas semanas atrás nós olhamos uma outra porção de Filipenses. Olhamos Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 até o verso 7. Hoje vamos avançar um pouquinho mais na compreensão do texto. Filipenses 4, 10 a 13 diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o texto que nós vamos meditar nessa noite. Nós já vimos algumas semanas atrás que o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Filipos, tem lidado com algumas questões naquela igreja e ele percebe que na igreja existem conflitos, existem disputas, existe uma falta de humildade. E Paulo então escreve para aquela igreja, aproveitando para corrigir alguns problemas, como ele fez até aqui, e também agradece porque a igreja de Filipos tinha enviado para ele ajuda, tinha enviado para ele socorro financeiro, provisões. Na época, no primeiro século, quando alguém estava preso, como era o caso de Paulo, não era como funciona no sistema brasileiro, por exemplo, em que o Estado é responsável pela manutenção da pessoa. No nosso sistema, em muitas partes do mundo, o Estado proporciona roupa, ou proporciona alimento, banho e todos os cuidados necessários. Na época do apóstolo Paulo, o Estado proporcionava apenas um local onde a pessoa era jogada lá. E dependendo da gravidade ou dependendo do tipo de prisão onde a pessoa era colocada, o socorro só viria de pessoas conhecidas. Se ninguém trouxer comida, você não come. Se ninguém trouxer roupa ou cobertores, morra de frio. Esse era o tipo de presídio na época do apóstolo Paulo. Isso é tão verdade que nós vemos nos evangelhos, quando Jesus vai falar a respeito de recompensar aquelas pessoas que cuidaram do povo dele, ele diz assim: porque estive preso e você foi me visitar, porque tive sede, você me deu o que beber, tive fome, você me deu o que comer.
Jesus então estava falando de algo que para o contexto do primeiro leitor era muito vívido. Ele sabia que um prisioneiro, alguém que estava preso, principalmente um cristão, só receberia a provisão dos seus. E Paulo agradece à igreja de Filipos pela provisão que recebeu. Olhando para esse texto, então, nós vamos observar algumas lições. Eu quero mostrar para você a verdade central do texto dessa noite. A verdade central é a seguinte: as adversidades da vida nos dão a boa oportunidade de desenvolvermos maturidade e fé. As adversidades da vida nos dão a boa oportunidade de desenvolver maturidade e fé. Toda vez que os crentes passam por algum tipo de privação, toda vez que nós passamos por problemas, é preciso que você entenda que Deus está permitindo, por meio dessa adversidade, da circunstância adversa, que haja um desenvolvimento de maturidade. Deus quer tornar você e eu crentes mais maduros. E Deus quer tornar eu e você pessoas com uma fé mais resistente, mais aprimorada. Deus usa as adversidades, nos dando nelas oportunidade de crescimento e fortalecimento da nossa convicção nele. É muito importante você saber disso. Muitas pessoas olham para as adversidades e rapidamente olham para elas sempre do ponto de vista negativo. A Bíblia não ensina que você deve ter prazer na adversidade. Tiago nos diz que você deve ter prazer ao passar por elas, ao atravessar elas. A Bíblia não ensina para nós a ideia de alegria no sofrimento, mas a Bíblia nos ensina alegria por causa do sofrimento, porque por meio do sofrimento nós estamos sendo transformados. Existem coisas que só acontecem na nossa vida quando nós passamos por adversidades. Então a grande pergunta e a grande observação de um texto como esse é olhar para a nossa volta hoje, na circunstância que nós estamos, nas adversidades que nós enfrentamos, e perguntar a Deus: o que o Senhor quer colocar na minha vida nessa ocasião? O que o Senhor quer transformar na minha vida neste momento? E ciente disso, de que Deus usa as circunstâncias adversas para trazer maturidade e fé, certamente você pode falar: Senhor, não entendo o que fazes, não entendo porque essa circunstância à minha volta tem se tornado difícil, mas eu sei que o seu objetivo aqui não é me destruir. Eu sei que o seu objetivo não é produzir queda, mas produzir maturidade. Ajuda-me a sair mais maduro dessa adversidade do que quando eu entrei. O grande prejuízo dos crentes é quando nós entramos num problema, passamos por essa adversidade e saímos pior, ou saímos do mesmo jeito. Seria quase numa analogia, uma triste analogia, aliás, uma analogia que deixaria qualquer pessoa irritada, seria alguém colocar, uma dona de casa, alguém colocar uma roupa para lavar e tirar a roupa do mesmo jeito ou pior. Que tipo de sentimento você tem se a máquina batesse a roupa e quando ela saísse a roupa estivesse estragada? Ou a roupa continuasse suja? Deus nos coloca na adversidade, objetivando maturidade e fé. O objetivo da mensagem dessa noite é mostrar o seguinte: como é que o crente deve agir diante das adversidades da vida? Como é, afinal de contas, que nós devemos agir diante das adversidades da vida? Hoje, ao terminarmos esse estudo, é essa resposta que você tem que ter. Como eu devo agir diante de qualquer problema, diante de qualquer adversidade, seja pequena ou seja grande, seja você um crente antigo ou seja você um novo convertido, não importa. Deus espera de você uma reação coerente com a fé. Deus vai trazer sobre nós, e já tem feito, adversidades e problemas, com o objetivo de fortalecer a sua fé e trazer maturidade cristã. Vamos então olhar no texto dessa noite e buscar então entender 3 verdades, 3 maneiras ou 3 lições que você deveria aprender diante das adversidades. A primeira lição, ela é muito clara nesse texto. Paulo diz no versículo 10 que se alegrou sobremaneira no Senhor
porque agora mais uma vez vocês renovaram a meu favor o vosso cuidado. Eu já disse que isso está relacionado à oferta, à ajuda que a igreja de Filipos enviou para Paulo. E Paulo deixa bem claro a qual vocês já tinham antes feito, mas vos faltava a oportunidade de fazer de novo. Paulo reconhece que a igreja de Filipos era uma igreja que o ajudava e disse: olha, eu não estou escrevendo aqui para cobrar, nada disso. Eu sei do amor de vocês, sei do cuidado de vocês. Vocês já manifestaram esse amor e agora só faltava oportunidade. E neste momento, na situação em que eu estou preso, o apóstolo Paulo diz, a oportunidade surgiu. É nas minhas cadeias que Deus está providenciando uma oportunidade de vocês, igreja, me socorrerem. Veja aí na diversidade o que acontece. Muitas vezes, Deus permite a diversidade na vida de alguém para trabalhar na vida de alguém próximo, o amor, a liberalidade. Nós estamos num momento, fazendo um parênteses aqui rápido, em que talvez à sua volta hajam pessoas precisando da sua ajuda. Hajam irmãos em Cristo que estejam necessitados, necessitando de remédio, necessitando de mantimento. Graças a Deus, até o momento, no nosso meio aqui da Igreja Batista Redenção de Bragança, eu não fui informado de ninguém que estivesse passando por esse tipo de privação. Mas talvez a sua volta aí no seu contexto onde você está, você que nos ouve, nos assiste, talvez existam pessoas que sejam como Paulo, precisando, necessitadas de algum tipo de ajuda. E veja, a diversidade do outro pode ser para você a oportunidade de demonstrar uma atitude cristã muito bonita, de socorro, de auxílio, de bondade. Então olhe, às vezes Deus está dando para você a oportunidade de ser generoso. Muitas pessoas perdem esse privilégio, muitas pessoas têm recursos e não sabem socorrer, ajudar. Muitas vezes não são pessoas, mas são instituições. Quantas vezes a Igreja de Cristo, no Brasil e no mundo, passou por privações, quando tem tantos crentes que teriam nas suas mãos recursos para socorrer? Nós investimos em tantas coisas, mas se você quiser investir corretamente, vista na igreja, na verdadeira Igreja de Cristo. Se a igreja em que você está não é uma igreja verdadeira, isso não exime de você o dever e o privilégio ao mesmo tempo de manter a obra de Deus. Se a igreja onde você está não é uma igreja bíblica e você identificou isso, ajude outra igreja, encontre uma igreja bíblica e ajude lá. Por quê? Porque o maior legado, um dos, pelo menos, que o crente pode deixar, é fazer com que as portas de Deus estejam abertas e outras pessoas conheçam o Salvador. Então, nunca deixe de providenciar socorro a pessoas que estão em necessidade. Nunca deixe de providenciar socorro para igrejas que estão em necessidade. Veja, a necessidade das pessoas, ou a mesma da Igreja de Cristo, pode ser a oportunidade que Deus está dando a você de usar de generosidade e socorrer a igreja. O versículo ainda continua, Paulo nos diz mais, versículo 11, olha aí. Digo isto, Paulo diz, não por causa da pobreza, e claro, ele está pobre porque ele está preso. Então Paulo diz, eu não estou dizendo a vocês nada do que eu escrevi nesse livro por causa da situação em que eu me encontro de pobreza. Por quê? Na minha versão diz, aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Então hoje nós estamos vendo o que é, afinal de contas, que eu devo, como eu devo agir, o que eu devo aprender, então, como eu devo agir diante das circunstâncias adversas. Primeira lição vem aí, olha, vai ser projetado. Diante das adversidades, devemos aprender. Diante das oportunidades, das adversidades, devemos aprender. É assim que está muito claro, pega uma caneta, circule essa palavra no texto, porque o apóstolo Paulo diz, eu aprendi. Aprendeu o que, Paulo? O que é que você aprendeu? Paulo disse, eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer circunstância. Meu irmão, minha irmã, Paulo é tão humilde a ponto de, como apóstolo de Cristo, um homem maduro na fé, um homem que estava servindo a Deus, tinha convicção de que estava fazendo isso. Cristo apareceu para ele ressurreto várias vezes. E é interessante que o apóstolo Paulo escreve uma coisa
que muitos crentes hoje têm vergonha de dizer. Ele escreve, registra, faz um registro histórico para todos nós e ele diz: eu aprendi. Interessante isso. Quando você vê um homem como Paulo dizendo aprendeu, a dedução lógica é que antes ele não sabia. Ele diz: eu não sabia, mas eu aprendi. Deus me ensinou. Eu tenho tido a oportunidade de crescer nessa verdade. Qual verdade, Paulo? Eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Grande segredo, grande verdade, grande lição que falta para muitos crentes. Muitos crentes não aprenderam isso ainda. Há pessoas que estão na igreja há tanto tempo e não aprendem mais nada. Deixa eu dizer para você que o seu tempo de igreja, não importa se você já está há 40, 50 anos na igreja ou se você entrou agora. Todos nós estamos aprendendo. Se você acha que não tem mais nada para aprender, você está equivocado. É uma atitude de arrogância. Seja você novo, ou seja você experiente na igreja. Todos os dias, em todo momento, Deus está usando as circunstâncias à nossa volta para nos ensinar. Então seja humilde. Olhe para a sua vida e fala: Senhor, eu estou aprendendo. Paulo diz que um dos aprendizados que ele teve é o aprendizado no contentamento. Eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer circunstância. Muito bem. Todo aprendizado ele requer ou ele tem fundamentos que são necessários. Todo aprendizado requer daquela pessoa que está aprendendo alguns fundamentos que são necessários, não tem como fugir disso. E se ajuda você a guardar isso, quando nós estamos falando de aprender, você muitas vezes não dá atenção a tudo que você escuta. E é verdade, e é até bom que você não faça isso, tem coisas que você tem que desprezar. Mas como é triste quando você está ouvindo a palavra de Deus, ou quando você está aprendendo, ouvindo o ensinamento, e você não dá tanta atenção. Nós temos uma tendência rápida de nos desligar. Talvez você esteja aí nos assistindo e o seu pensamento está longe. Quantas vezes no culto as pessoas estão com um olhar vidrado no pastor, mas o seu coração, o seu ouvido está distante dali. Nós nos desligamos com facilidade. Então eu queria que você voltasse para cá. Se você estivesse numa sala de aula, ou aqueles que já fizeram universidade, ou quando criança lembram, muitas vezes na sala de aula havia muita bagunça, conversa. Eu me lembro nos meus tempos de faculdade que havia muita conversa na aula, muita bagunça. E infelizmente alguns alunos, na época em que eu estudava, no fundo da sala chegavam até a jogar baralho durante a aula. Mas havia um momento em que a sala parava, o barulho cessava e todo mundo dava atenção para o professor. Haviam duas oportunidades. Uma era quando era chamada para não levar falta, as pessoas faziam silêncio para ouvir o seu nome e poder responder. A outra era muito comum, o professor anotava coisas na lousa e falava e ficava divagando, muitas pessoas estavam com sono, batendo papo, escrevendo no caderno, até que o professor usava uma palavra mágica, a palavra era: anotem isso, por quê? Porque vai cair na prova. Quando falava que vai cair, imediatamente o carteado parava, a conversa parava, as cartas de amor sendo escritas ali terminavam e a pessoa olhava para aquele professor e falava: professor, o senhor vai ter minha atenção nos próximos 5 minutos, por favor, diga o que vai cair. Então todo mundo anotava apenas o que ia cair para que depois pudesse estudar. Como se dissesse: o resto que você está falando é só encher linguiça, me fala só o que vai cair na prova que é o suficiente para mim. Veja, no aprendizado bíblico, no aprendizado da vida cristã, é necessário que você aprenda, porque existem coisas que vão cair. Deus vai fazer cair na sua vida algumas coisas, como se você fosse ser levado a um tipo de teste ou uma prova. Então anote aí, vai aparecer aí esse acróstico, o CAI, para ajudar você a lembrar. Aprenda que todo aprendizado requer fundamentos. Aprenda porque cai. Letra C. O que é que cai na vida das pessoas? Letra C é a palavra confiança. Eu e você somos chamados por Deus a aprender a confiar. Veja que todo aprendizado é fundamentado em cima de confiança. Não dá para você
a não ser que seja uma coisa que foi imposta a você, mas quando você paga um curso, quando você está aprendendo para alguém está ensinando, você pressupõe, você acredita que um elemento básico ali é a confiança. Não dá para você aprender se você não confia no professor. Não dá para você aprender a dirigir numa autoescola se você não confia que o professor é capaz. Não dá para você aprender a qualquer outro tipo de coisa sem que haja um mínimo de confiança entre o aluno e o professor. No nosso caso, a confiança que o professor é muito óbvio. O nosso professor é Deus. Deus quer que você aprenda a confiar. Há uma dificuldade muito grande dos crentes hoje e sempre foi assim, e é muito triste ver isso. Nós temos uma tendência de rapidamente desconfiar de Deus. Nós confiamos e nós dizemos isso: Senhor, nós confiamos em Ti. Mas basta uma, duas, quando a terceira coisa dá errada, você começa a olhar para Deus: Senhor, está tudo certo? É desse jeito mesmo? Estou estranhando, olha, deu errado ontem, deu errado hoje, será que vai dar amanhã? E a sua confiança nele começa a mudar. Paulo disse: eu aprendi, porque há um professor na minha vida. Esse professor me levou para uma prisão, ele me colocou preso. E Paulo diz: apesar de eu estar preso, eu ainda sei que há alguém me ensinando. Paulo não desconfia do poder de Deus. Paulo não desconfia do amor de Deus. Paulo não desconfia de que Deus tem um propósito. É por isso que esse homem, do alto do seu posto apostólico, é capaz de adotar uma atitude tão humilde de dizer: eu aprendi. Você tem aprendido com Deus? Neste momento que nós estamos passando, você tem aprendido a confiar nele? Talvez neste momento em que você vive, a sua confiança estava na sua conta bancária, ou estivesse na instabilidade do seu trabalho. Talvez a sua confiança nesse momento esteja firme e tranquila, porque ainda há mantimentos lá na despensa. Talvez a sua confiança esteja tranquila, porque a saúde, você ainda não você não contraiu esse vírus. Mas e se o mantimento acabar? E se o vírus chegar? E se a comida da despensa terminar? O que vai acontecer com a sua confiança? Você ainda assim vai levantar os olhos do céu e vai dizer: Senhor, eu sei quem Tu és. Tu és o professor e eu o aluno. Minha confiança está firme, está consolidada no Senhor. É assim? Se você é capaz de fazer isso, você é um aluno que vai aprender, porque Deus vai te ensinar por meio das adversidades. Aprenda, porque cai. Confiança é o primeiro requisito básico. Letra A, segundo requisito básico, você tem que aprender a confiar no seu professor. Há um Deus fazendo algo por você, mas aprenda também que esse professor vai avaliar. Haverão avaliações sobre você. Por que é importante você saber disso? Não dá para você se considerar um aluno, não dá para você se considerar numa relação de aprendizado sem que o seu aprendizado seja avaliado. É interessante isso. Nós gostaríamos, seria o sonho dos alunos. O professor pergunta assim, ele dá uma matéria, e é normal, você já passou por isso, tenho certeza. E alguém pergunta assim, quem está lecionando já fez isso. E quantas vezes eu dando aula perguntei: entenderam? Sabe qual é a resposta básica dos alunos? Sim. Então, o que o professor deve fazer? Eu simplesmente falar: que joia! Parabéns, já que vocês entenderam, vamos continuar, vamos avançando. Mas não é assim na vida real, não é. Como é que você avalia o aprendizado? Você testa. Como é que você avalia que a pessoa aprendeu? Você aplica uma avaliação. Embora haja um debate sobre se a avaliação, a forma de avaliar, ela produz realmente, ela consegue auferir o tipo de conhecimento que aquele aluno tem, é necessário algum tipo de avaliação. Ninguém confia na palavra do outro dizendo: aprendi, então olha, vou te aprovar. Não tem jeito. Muito bem, Deus vai colocar na sua vida algumas avaliações. E essas avaliações, elas vão se repetir. É assim que acontece quando você é testado, quando você é avaliado e você é reprovado nessa avaliação. Você não é mandado embora da escola de Deus.
Deus simplesmente mantém você naquele módulo de aprendizado e vai repetindo os testes. Até que chegue um momento em que você diga: Deus, eu aprendi. Já disse isso alguma vez? Já fez alguma coisa errada? De repente fala: nossa, aprendi a lição. Não é? A gente não faz isso? Quantas vezes? Agora, há pessoas que não aprendem a lição nunca. Isso é uma tragédia. Parece que sempre estão batendo cabeça na mesma coisa, na mesma situação, no mesmo evento. E sabe o que Deus faz? Ele muda, ele mantém a avaliação, ele muda a questão, mas o objetivo dele é fazer a pessoa aprender aquilo. Por exemplo, suponha que Deus queira ensinar para alguém dependência. Deus fala: eu vou ensinar para a vida do meu filho dependência. Como se ensina a depender? Simples. Deus retira as muletas, Deus retira as rodinhas da nossa bicicleta espiritual. E agora Ele fala: você vai depender de mim. E muito bem, quando Deus age dessa maneira, retirando de mim as muletas, retirando de mim tudo aquilo que eu uso para apoio, eu agora tenho que depender. Então Deus vai lá e retira o seu trabalho. Talvez você diga: Senhor, eu dependo tanto de Ti. Senhor, eu confio tanto no Senhor. E Deus fala: bom, já que isso é verdade, vamos ver a sua dependência. Eu vou remover de você nesse instante a sua saúde. E Deus então fica esperando para ver na sua vida se haverá maturidade e fé, se haverá o desenvolvimento da confiança e dependência ou não. E quantas vezes Deus toca numa área e aquela confiança e dependência elas vão embora. Foi exatamente a proposta que Satanás fez a Deus no caso de Jó. Ele disse: é claro que Deus é Deus, é claro que Jó serve e ama. Olha, o Senhor cerca ele com tantas coisas boas, por que ele não te louvaria? Ele é rico, ele é casado, ele tem filhos, olha os bens que ele tem, funcionários, esse homem tem tudo de bom. Mas tira o que ele tem. Tira o que ele tem e o Senhor verá. E Deus falou: olha, eu permito, vá lá e faça isso. Contudo, não toque na sua vida. E o que acontece? Satanás então começa a agir, ele vai retirar a riqueza, ele vai retirar os filhos, ele vai trazer tragédia na vida de Jó. Qual o objetivo dele? O objetivo simples era provar: Jó não é um verdadeiro discípulo de Deus. Jó não é um verdadeiro homem dependente, não é um homem que ama Deus. Jó é um interesseiro. Deus é apenas alguém que é interessado em nutrir um relacionamento com base em troca. Eu te dou bênçãos e você me adora. E Satanás então faz essa proposta. E sabe o que é triste na vida de muitas pessoas? É exatamente o que acontece. Jó foi testado e ele disse: Deus deu e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Foi aprovado nessa questão. Mas muitas vezes Deus tira de nós hoje a saúde, o emprego, um familiar. E o que acontece? Nós já começamos rapidamente a praguejar, murmurar e reclamar. Aprenda, seja como Paulo, aprenda, porque avaliações vão cair na sua vida. Aprenda, porque existem coisas básicas no aprendizado. Confiança no professor, nunca desconfie de Deus, porque Ele vai testar você. E para saber que você está pronto para uma nova fase, Deus irá avaliar você. Qual é a avaliação que Deus tem colocado sobre a sua vida hoje? Você está tão preocupado com a política? Será que a sua confiança, você está perdendo a sua paz porque existem brigas políticas no país? Deixa eu dizer para você, a sua confiança não tem que estar nisso, meu irmão, minha irmã. Não é o presidente da república, não é o governador nem o prefeito que define a nossa vida. Nossa vida está nas mãos de Deus. Se Deus quiser tirar o presidente da república, Ele troca. Não precisa você ficar lutando, militando a favor do presidente ou contra ele. Contra você não deveria mesmo, porque já a Bíblia não nos ensina a agir assim. Você pode até não concordar com ele, mas trabalhar para tirá-lo fere princípios bíblicos como Romanos 13 e outros aí que eu não tenho tempo de explorar agora. Mas deixa eu dizer para você, Deus põe, à luz de Daniel, capítulo 3, Ele põe no poder quem Ele quer e tira quando Ele quiser. Não dependa, não ponha a sua esperança nos políticos. Não ponha a sua esperança no dinheiro ou no seu trabalho. Deus é perfeitamente capaz de sustentar você, prover para sua vida e família durante toda essa crise, sem que você esteja trabalhando.
Talvez Deus tire de você o trabalho para ensinar você que a sua vida não está firmada no trabalho. Salmo 127 diz que Deus dá aos seus enquanto dormem. Quantos de nós já ficamos doentes e continuamos tendo provisão, alimento e roupa do mesmo jeito? Não confie nos políticos, no trabalho, no dinheiro, na saúde. Nada disso é suficiente para trazer paz à sua vida. Aprenda. Deus está dando nessa situação que vivemos uma oportunidade de maturidade e desenvolvimento da fé. Aprenda requisitos básicos. Confie em Deus como professor. Segundo lugar, aprenda por quê? Porque avaliações são necessárias. Olha alguns textos que mostram a respeito de avaliação. Tiago capítulo 1, versículo 12 diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago diz que existe um tipo de aprovação, Deus está permitindo e você precisa ser aprovado. Hebreus capítulo 11, 37 diz que muitos homens, muitos servos de Deus, heróis da fé, foram apedrejados, foram provados, olha aí a palavra, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Faz parte da vida cristã ser testado. 1 de Pedro 4 diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Olha o que Pedro diz: destinado a provar-vos. Deus está nos provando. Como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pedro diz: por que vocês estão estranhando o fogo, a provação que surge no meio de vocês, destinado a provar vocês? Deus tem um objetivo. E ele começa pela sua casa. E aí Pedro então anima a igreja dizendo assim: olha, se o justo, se o julgamento, se a purificação começa pela casa de Deus, o que vai ser quando Deus então for lidar com os ímpios? A Bíblia mostra muito claramente em tantos lugares que nós vamos ser provados. Então não tema a provação. Olha o que Apocalipse 2:10 diz. O Senhor Jesus dizendo para a igreja em Esmirna abertamente, ele diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Não são todos. A provação não vem igual sobre todos, mas Jesus diz: alguns dentre vós vão ser lançados em prisão para ser dispostos à prova. Deus vai permitir que vocês sejam provados e vocês terão tribulação de 10 dias. E aí então vem a ordem de Jesus: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Veja, Deus vai testar você. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda que avaliações são necessárias. E a letra I da palavra CAI é que todo o trabalho aí de aprendizado requer interação. Quando você está numa sala de aula e você não entende uma coisa, é normal que o aluno levante a mão e fale: professor, não estou entendendo. Haja um perguntar e o professor pode explicar. Veja, na vida espiritual não é diferente. Letra I. Existe no aprendizado a necessidade de uma interação entre o professor e o aluno. E essa interação, no nosso caso, se dá por oração, pela leitura bíblica, pelo aprendizado da palavra. Talvez você esteja ansioso, ansiosa por situações em que você vive. Talvez você esteja preocupado. Mas a pergunta que eu te faço é: qual é o seu grau de interação com o professor? Você tem levantado a mão e falando: Senhor, não estou entendendo. Senhor, não estou conseguindo compreender a avaliação que o Senhor está aplicando nesse momento. Senhor, não entendi porque minha saúde foi tirada. Senhor, não entendi porque agora eu estou no hospital. Senhor, não entendi porque a minha empresa está passando por crise ou fechou ou vai fechar. Senhor, não entendi porque o meu patrão me persegue. E aí você pode desdobrar o que você quiser. Mas o fato é que quando a prova chega, ou quando o aprendizado é aplicado e você não sabe, é preciso perguntar, é preciso interagir. E para você interagir, você tem que ir a Deus e falar: Senhor, eu preciso de compreensão. Por favor, me ensina para que eu aprenda. E quando você faz isso, a Bíblia diz que Deus é maravilhoso. Ele se aproxima para ensinar você. E quando você interage com esse professor amoroso, que guia você pela mão, até o ponto em que você compreende o que ele está fazendo, ou mesmo que você não compreenda, você tenha noções do propósito que ele tem para você, mesmo que você não compreenda o que ele está fazendo, mas você sabe que o objetivo dele é bom,
você pode dizer: eu estou aprendendo. Você já conseguiu aprender a viver contente em toda e qualquer situação? Grande aprendizado dos crentes. Nós temos dificuldade disso, mas Deus espera que você aprenda. Não olhe as circunstâncias à sua volta. Não olhe para o presidente, para os governadores, nem para a conta bancária. Sua alegria, a sua esperança tem que estar em Deus. Aprenda a viver com contentamento em qualquer situação. E então você vai ter a experiência do apóstolo Paulo. Nós vimos nessa noite e falamos nessa noite que nós vimos olhar e ver como o crente deve agir diante das adversidades da vida. E a primeira coisa é que ele tem que aprender algo. E a segunda lição é que a Bíblia diz no versículo 11, no versículo 12, ele diz: tanto sei estar humilhado, Paulo diz, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Se você tem caneta, grife a palavra de tudo e em todas as circunstâncias tenho experiência. Então a segunda lição que vem para você é: você precisa adquirir experiência. Veja, se por um lado você tem que aprender, Deus não está contente apenas que você aprenda. Deus quer tornar você, meu irmão, minha irmã, uma pessoa experiente. Talvez você já tenha aprendido a andar de bicicleta. Talvez você já aprendeu. Dizem que quando você aprende uma vez, você não esquece mais. Mas deixa eu dizer para você, existe uma diferença entre saber andar de bicicleta e ter experiência em andar de bicicleta. Existe uma diferença entre aprender a dirigir um carro e ter experiência em dirigir o carro. Percebe o que Deus quer fazer? Deus não só quer ensinar você, mas Deus quer tornar você alguém experiente, experimentado. Esse é o sentido da palavra aqui. E por que Deus quer fazer isso? Porque Deus quer que você saiba lidar com as situações, não apenas dizendo: já passei por isso, mas que você tenha uma reação adequada. Quando você pensa, por exemplo, na guarda costeira de tantos países, por exemplo, a guarda costeira norte-americana. Pense nela por um instante. Há uma diferença muito grande entre os soldados que estão dentro de um barco da guarda costeira, que estão indo resgatar alguém numa tempestade, de uma outra pessoa que eventualmente de fim de semana passeia com sua lancha. Veja, aqueles soldados da guarda costeira, quando eles estão na tempestade, não há pânico. Eles respeitam, eles temem a força da natureza, mas não há pânico. Por quê? Porque eles aprenderam a ter experiência, eles foram experimentados. Então, quando essa situação difícil chega, eles falam: olha, a situação é difícil, a gente sabe que é difícil, mas eu já sei como lidar. Por quê? Porque eu já passei por isso outras vezes. Já passou por situações difíceis? Talvez você não tenha experiência. Como é que você vai ter experiência em confiar em Deus se você não passou por privação? Como você vai aprender a confiar que Deus é o sustentador da sua casa, se nunca faltou provisão? Como você vai aprender que Deus é quem é o médico dos médicos, se você nunca precisou que Ele atuasse em você para trazer uma cura? Como você vai aprender que Deus é aquela pessoa que é capaz das causas impossíveis, de lidar no seu casamento, lidar na criação de um filho? Há tantas circunstâncias. Onde está a sua experiência? Não se adquire experiência passando uma única vez por um problema. Então, meu irmão, minha irmã, Deus faz isso a vida toda com a gente. Deus nos prepara. Quando era criança, e as crianças fazem isso, você chora quando perde, por exemplo, uma bolinha. Os que têm filhos pequenos aqui talvez entendam o que eu vou dizer. Você compra uma bolinha para o seu filho e a bolinha some. E o seu filho chora. E você olha para aquilo e você fala: nossa, que tolice, mas ele chora de lágrima, de soluçar, porque perdeu o carrinho, perdeu a bolinha, perdeu a bala. E você olha para aquilo e fala: nossa, que bobeira. Olha, filho, filha, existem outras situações na vida em que vocês vão perder coisas piores. E aí passa alguns anos, e aí a criança perde a boneca, perde a bola. E aí passa alguns anos, a pessoa perde o celular. Já perdeu? Há pessoas que choram porque perdeu o celular. E choram desesperadamente: meu Deus, minha vida acabou. Algumas pessoas olham para isso e falam assim: por que você está chorando por isso?
Mas vem o dia em que você chora porque perdeu um animal de estimação. Então vem o dia que você chora porque você perdeu a vaga no trabalho, perdeu a prova no vestibular, atrasou na prova do Enem, o portão fechou, você não entrou. E aí vem o choro. Deus vai testando, vai mostrando para você que existem experiências que você vai ter que passar. Até que chega o dia em que você chora porque perdeu alguém que você ama. Ou porque você perdeu parte do seu corpo num acidente, foi mutilado. Percebe que você se tornou experiente? Deus deixou que as situações ao longo da sua vida trouxessem para você algum tipo de experiência. Deus quer, por meio das adversidades, tornar você maduro e forte na fé. E como é que você tem que agir? Seja humilde para aprender. Em segundo lugar, adquira experiência. Toda vez que Deus testar você, pense, eu já passei por isso antes, isso já aconteceu, e se já aconteceu, veja o que Deus fez, lembre-se de como Ele agiu e fala, já sei como devo proceder. Seja alguém experiente. Pare de ser imaturo. Não passe anos na igreja sendo imaturo na fé. Não passe anos na jornada cristã só tomando leite. Deus quer que você desenvolva. Deus quer que você cresça. Deus quer que você se fortaleça. Olha aí que Paulo vai dizer, projetando o versículo, tanto sei ser humilhado. Já fui humilhado alguma vez? Há crentes que não sabem o que é isso. Também sem ser honrado. Há crentes que só querem ser honrados na vida, não sabem ser humilhados. Paulo diz assim mais embaixo, tenho experiência tanto de fartura como de fome. Eu não sei. A pergunta é agora individual. Já passou fome? É alguém aqui entre nós? Você já é alguém que pode dizer, olha, eu tenho experiência, eu sei o que é passar fome. Tem gente que vai falar, pastor, nossa, direto, pastor, dá umas 3 horas da tarde, eu tenho uma experiência, dá uma fome danada, eu já sei o que é isso. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando fome de você passar dias sem ter o que comer. Não é esse tipo de experiência. Será que o crente não pode passar por isso? Será que só você tem que ser diferente? Será que Paulo pode passar e você não? Experiência é algo necessário. Aprendizado. Depois que você aprendeu, Deus vai repetir várias vezes para que você se torne experiente. E Paulo diz, eu sei ser humilhado e ser honrado. Quando eu sou aplaudido, eu fico feliz. Quando eu sou humilhado, eu não ligo. Não tem problema. Eu sei o que é ter fartura, tem muita comida. E Paulo não reclama disso. E fala, eu também sei passar privação. Às vezes Deus dá fartura, dá trabalho, dá saúde, dá dinheiro. Às vezes Ele não dá. Experiência. Seja alguém experiente. Quer ensinar alguém? Aprenda primeiro. Quer ter experiência? Deixe que Deus produza na sua vida, quantas vezes for necessário, as provas para que você aprenda. Se você percebe na sua vida que uma questão está se repetindo muitas vezes, talvez seja porque você não está aprendendo o que Deus quer te ensinar. Quando a mesma coisa repete o tempo inteiro, a pergunta é, Deus, por que o Senhor está repetindo essa prova? Não estou entendendo? Talvez você seja tão cabeça dura que você não aprende as lições de Deus. E Deus não desiste, Ele repete até que a lição entre na sua vida. Aprenda, então você terá experiência. O texto caminha ainda para o final, o apóstolo Paulo diz assim no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Veja, eu quero terminar o texto dessa noite dizendo para você o seguinte, em terceiro lugar, você precisa estar em Deus, você precisa estar em Cristo. A Bíblia diz, esteja naquele que te fortalece. Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um versículo muito conhecido, talvez o versículo mais conhecido de Filipenses, um dos mais, né? Pelo menos no capítulo 4, talvez seja o mais conhecido, mas é o mais mal compreendido. O que significa? O que significa, afinal de contas? Tudo posso naquele que me fortalece. Mundo afora as explicações são as mais diferentes possíveis. Alguns dizem assim, bom, se eu estou em Cristo, eu posso ir em qualquer lugar que eu quiser. Nossa, eu posso, nada mais me impede. Há pessoas que usam esse versículo para quebrar, para desobedecer autoridades. Por exemplo, alguém fala assim, eu quero pregar o evangelho nos Estados Unidos. Quero pregar
nos Estados Unidos, sou brasileiro, mas eu não tenho visto. Mas eu vou entrar, mesmo que seja de forma ilegal. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Olha que aplicação maravilhosa do versículo. Outras pessoas dizem assim, eu posso fazer tudo o que eu quiser e nada vai me acontecer. E aí você vê, existe um grupo no mundo que são famosos por tirarem selfies perigosas. Se você procurar na internet, você vai ver pessoas, entre os russos principalmente, é o grupo que mais morre. Pessoas que desejam fazer uma selfie, quanto mais perigosa, mais famoso ou famosa essa pessoa se torna. Então as pessoas podem olhar para esse tipo de coisa e fazerem aplicações desse tipo. Já que eu sou discípulo de Jesus, eu posso fazer o que eu quiser, nada vai me acontecer, porque eu sou um discípulo, afinal de contas, não tem nenhum perigo. E há pessoas que estão agindo como crianças. Crianças na fé, como se alguém dissesse, bom, se Deus disse que eu posso, então eu posso. E aí pega seu ursinho de pelúcia, pega seu travesseiro e sai mundo afora dizendo, vou vencer, eu sou o grande vitorioso de Deus, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Outras pessoas tratam a questão do tudo posso como me fortalece na ideia de que, bom, eu posso ter tudo o que eu quiser se eu estiver em Cristo que me fortalece. E Deus passa a ser nada mais do que uma lâmpada, uma espécie de lâmpada de Aladim. Tudo o que você quiser, tudo o que você sonhar, é só pedir. Quer ter um namorado? Você pode tudo naquele que te fortalece. Quer ter saúde, quer ter dinheiro, quer ter patrimônio? O que é que está faltando para você? Bom, se você não tem, é porque você não está em Jesus, porque afinal de contas, tudo você pode. Qualquer coisa que você quiser. O céu é o limite, é ao infinito e além. Tudo você pode, desde que você esteja em Cristo que te fortalece. Mas, meus irmãos, eu quero que você entenda, tome cuidado com as mentiras a respeito desse versículo. Esse versículo não fala nada. Ele não está ensinando para você que você pode ter todas as coisas que deseja. Ele não está ensinando para você que você pode conquistar todas as coisas que quiser. Ele não está ensinando para você que você vai tomar posse de tudo ou que você terá todo o dinheiro do mundo. Também não está ensinando para você que se você estiver em Cristo, você terá saúde perfeita ou que você vai realizar todos os seus sonhos. Essa teologia, a teologia do Pinóquio, teologia de gente mentirosa, e muitos crentes verdadeiros embarcam nesse tipo de mentira. Deus não está falando que você pode ter todas as coisas que você quiser. Nunca passou isso pela cabeça de Paulo. Nunca foi a promessa de Deus para você isso. Então, afinal de contas, o que significa? Tudo posso naquele que me fortalece. Se ajudar você, pega a sua caneta e marca aí. Depois... não estou acrescentando no texto bíblico, estou dando para você o sentido, tá? Tudo posso o quê? Melhor seria você escrever assim, posso enfrentar, posso passar todas as coisas, posso enfrentar, posso suportar, posso vencer toda e qualquer situação que surgir se eu estiver em Cristo. Vou repetir, posso suportar, passar, enfrentar e vencer toda e qualquer situação. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Se você estiver em Cristo, Deus vai capacitar você a enfrentar. Deus vai capacitar você a passar. Deus vai capacitar você a vencer as situações adversas. Mas há um requisito fundamental. E esse requisito tem sido banalizado. Ele não está falando isso para todo mundo. Ele não está falando para qualquer pessoa que quiser. Ele está falando se você estiver em Cristo. Por quê? Porque Cristo vai te fortalecer. O requisito para conseguir enfrentar toda a situação, quer enfrentar esse tempo de pandemia, quer enfrentar o desemprego, quer enfrentar a perseguição religiosa, quer enfrentar a crise no casamento, quer enfrentar o problema que você quiser. Todas as coisas você pode passar. A fartura e a fome, a humilhação e a honra, se você estiver em Cristo, porque Ele te fortalece. O que é estar em Cristo? Estar em Cristo é reconhecer que você é pecador. Reconhecendo que você é pecador, você voltar-se para Ele, pedindo perdão pelos seus pecados e entregando a vida nele, crendo nele. Se você fez isso, você está em Cristo. Estar em Cristo, além da salvação, é ter uma confiança tal de que Ele é Deus e que Ele é o Senhor da sua vida. E Ele vai ditar os rumos. Aprenda isso. Anos atrás passava um programa muito famoso na televisão.
muitos de vocês devem ter visto esse programa, devem ter participado. Alguns ficavam tentando responder de casa, né, como se o apresentador pudesse ouvir. Mas eu sempre ficava tentando descobrir qual era a pergunta de 1 milhão e se eu saberia responder. Em casa todo mundo acerta a pergunta de 1 milhão, é uma beleza. Todo mundo é assim, olha, fala, nossa, eu sei, se eu tivesse lá, mas quando chega lá ninguém sabe. Mas deixa eu dizer para você, há respostas que podem mudar a sua vida. Há respostas que podem mudar a sua vida. Neste caso da pergunta do 1 milhão, a pessoa respondendo corretamente, a vida dela mudaria financeiramente, tantas coisas boas, pelo menos nós presumimos que iriam acontecer. Há respostas que podem mudar as nossas vidas. Mas veja que há uma pergunta que pode mudar a sua eternidade. Há respostas que mudam a sua vida, mas também há uma pergunta que pode mudar a sua eternidade. E a pergunta que eu faço ao terminar esse tempo para você é: você está em Cristo? Porque se você não estiver em Cristo, a eternidade de paz e amor não é reservada para você. Mesmo que você tenha todas as coisas que você quer, mesmo que você tenha saúde e todos os seus sonhos nessa vida se realizem, se essa pergunta não for respondida por você com um sim, eu estou em Cristo, o que está reservado à frente para você é algo muito triste. Em qual dos lados você está? Você é um perdido ou você é um salvo? Que Deus te ajude nessa noite a entender quem você é. E se você é um crente, Ele quer que você aprenda, Ele quer que você tenha experiência, Ele quer que você continue permanecendo no seu Filho. Esse é o desejo do Senhor Deus para a sua vida. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra e por essa noite. Nos perdoa, Senhor, porque no meio das adversidades, porque por meio dos problemas, muitos de nós têm demonstrado uma imaturidade muito grande. Nós dificilmente aprendemos, muitos de nós têm um coração tão duro que não conseguem aprender. Deus repete, o Senhor repete, muda as avaliações e parece que nós sempre ficamos patinando na mesma situação. Nós temos medo de tudo e não confiamos no Senhor. Aonde está a nossa confiança no professor? Aonde está a nossa interação? Nós ficamos tão apavorados, mas não oramos. De alguma forma nós agimos como se o futuro da nossa vida dependesse do que o presidente, o governador ou o prefeito fizesse. Nossa vida não está nas mãos dos senadores e deputados, nem do STF. A nossa vida está nas suas mãos. O Senhor põe e tira quem quer, o Senhor muda, o Senhor acaba com o vírus, o Senhor manda vírus, o Senhor cura e o Senhor mata. O Senhor é Deus. Nos ajuda a termos uma atitude verdadeira. Nos ensina, Deus. Precisamos brilhar nas trevas. O mundo está em trevas e neste momento há um clamor muito grande que os crentes brilhem mais ainda, com maturidade, com confiança e com uma vida que espelhe o teu verdadeiro caráter. Ó Deus, nessa noite nós reconhecemos o Senhor é um Deus grandioso, grandioso és tu, e nós queremos viver de acordo com essa verdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, que essa noite possa então terminar com o seu coração mais pacificado diante de Deus. Compartilhe essa mensagem com o seu círculo familiar, leve essa mensagem a outra pessoa, a outro amigo, a alguém que esteja precisando. E não deixe de se inscrever no canal da igreja para que você acompanhe essas mensagens. Se você é um crente, ajude a sustentar a nossa igreja para que a mensagem vá adiante. Vamos cantar para terminarmos esse culto. Uma ótima semana. Nos vemos terça-feira, às 20 horas, lá pelo Facebook. Deus te abençoe e fica na graça do Senhor. Boa noite, irmãos. Assim como acabamos de ouvir na pregação que precisamos estar no Senhor, gostaria de cantar essa música que fala só no Senhor. Cercado de problemas, tua vida em confusão, sem sonhos e esperança, perdeste a direção.
ajudar-te, tua força restaurar. Se sua vida lhe entregar, Deus nunca vai falhar. Só do Senhor precisas, só sua mão te guia. Tormentas ele vencerá, com ele as provas passarás. Precisas tê-lo perto, só seu amor é certo. Só no Senhor, só no Senhor, só nele existe paz. As águas não têm força, nem fogo há de queimar, pois Deus seu braço mostra pra defender, guardar. Se Satanás te tenta ou ruge qual leão, vitória certa é tua em Cristo a salvação. Só do Senhor precisas, só sua mão te guia. Tormentas ele vencerá, com ele as provas passarás. Precisas tê-lo perto, só seu amor é certo. Só no Senhor, só no Senhor, só nele existe paz. Só nele existe paz. A paz. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então
cantas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste, então me transportar, adorarei, prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Oh, então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és, oh, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Oh, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és, oh, grandioso. Então minha alma canta a ti, Senhor. Oh, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, só tu és grande, grandioso és tu. Senhor, estamos terminando o nosso culto e uma nova semana irá se iniciar. Pai, nós não sabemos o que nos espera, mas mesmo assim, nós não teremos medo, pois nós sabemos que Tu estarás conosco. Por isso, eu gostaria de colocar diante de Ti um desejo do meu coração. O desejo de Te louvar, Senhor. O desejo de adorar-Te, não somente em palavras ou em canções. Pai querido, Teu querer eu vou cumprir. Teu caminho eu vou seguir. E aos outros vou levar o Teu amor. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.
Estamos encerrando o culto online da Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista. Desejamos a todos uma excelente semana. Oramos para que o Senhor nos guarde em meio a essa hora tão difícil. Não tenham medo, não estamos sozinhos. Lembrem-se do que Davi nos diz no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém. Fiquem firmes no Senhor.